Opa, muito boa tarde para todo mundo. Segunda-feira, dia 14 de agosto, não, mês de agosto, famoso mês dos leoninos, tá? O mês todo mundo fala que nunca passa, né? Agora o que ele mais está fazendo é passar, já estamos na metade, já foi a primeira quinzena do mês de agosto. E o bagulho tá louco. Olha, hoje eu vou fazer um comentário um pouco mais rápido hoje aqui, porque tudo faz parte do mesmo contexto de estratégia política que a gente já tem dito aqui, né? Uma boa tarde para todo mundo aí que está no chat, que a gente sabe, logo a gente volta a fazer aqui ao vivo o programa, né? Esse programa ele é gravado poucos minutos antes dele ir pro ar, por umas questões de internet aqui da região. Mas logo a gente está fazendo ao vivo de novo e conversando com você que está aí no chat. Pessoal, vamos passar rápido para as notícias aqui, porque tudo que eu tenho dito, tanto com relação à possível prisão do presidente Bolsonaro, quanto com relação à estratégia política e momento de fragilidade do seu Lula, estão se concretizando, né? Então, para começar, essa daqui que veio no final de semana, fiz aqui uma seleção de notícias aqui da semana, para a gente poder bater esse papo, para mostrar para vocês que, conforme eu falei, né, do mês de agosto em diante, o único papo que ia acontecer dentro da Câmara e do Senado, né, quer dizer, do Congresso de forma geral, seria as alianças políticas pensando nas eleições municipais, pensando nas eleições para prefeito que vai acontecer agora em 24. Por quê? Porque os deputados e os senadores, eles recebem as emendas parlamentares. E para gastar as emendas parlamentares, ele precisa do outro lado, na outra ponta, ele precisa de um prefeito, não é isso? Senão, como que ele vai gastar as emendas? Vai ficar com ela lá no bolso. Ganhou uma pilha de dinheiro, só que não. Né? O Brasil funciona mais ou menos que naquele episódio do Chaves, né? Que aparece o sujeito, o Chaves ele abre uma barraca de suco, né? Aí o Kiko fala, não, eu vendo. Aí o Chaves fala, eu recebo. Aí a Chiquinha vem e fala, eu gasto. É mais ou menos desse jeito que funciona o Brasil, né? Então, pro pessoal da Câmara é muito mais importante, pro pessoal da Câmara e do Senado, é muito mais importante ter prefeitos do seu lado do que ter qualquer espécie de negociação com o governo, com o Planalto, né? Senão o cara tá ali, ele sabe, vamos falar real, o cara tá ali para ganhar dinheiro, né? Ele tá ali para ganhar dinheiro, ele vai gastar como esse dinheiro, né? Dá-lhe prefeito. Então tá aqui, né? Tarcísio, Zema, Leite e Ratinho Júnior evitam ato com Lula sobre o novo PAC no Rio, né? Então, vamos lá, né? Governadores de direita, aliados ao ex-presidente Bolsonaro, não compareceram ao lançamento do novo PAC, programa do governo federal que prevê investimentos em infraestrutura de todo o país. Né? Tarcísio Freitas, de São Paulo, Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, Ratinho Júnior, do Paraná e Romeu Zema, de Minas Gerais e Jorginho Melo, de Santa Catarina, alegaram agendas conflitantes e ficaram fora da foto oficial ao lado do presidente Lula, na cerimônia da sexta-feira 11 no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Né? O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que levou um puxão de orelha de Lula pela atuação da Polícia Militar Fluminense, sentou-se nas primeiras fileiras. Apesar do climão entre os dois, as arestas começaram a ser aparadas no mesmo dia em um jantar oferecido pelo prefeito Eduardo Paes, que todo mundo sabe, né? Estrela da Lava Jato, né? Tá lá, do PSD. O prefeito carioca trabalha para se aproximar de Castro com vistas às eleições municipais do ano que vem. Deixa eu grifar aqui. O prefeito carioca, e aí a gente está falando do Eduardo Paes, que é um dos principais aliados do Lula, né? Tem muita coisa para se falar a respeito disso, mas, olha aqui, trabalha para se aproximar de Castro, do governador, com vistas às eleições municipais do ano que vem, né? O Eduardo Paes é do PSD, o PSD é do Kassab, o Kassab é aquele centrão pró-Lula, né? Centrão a favor de Lula. O jogo começa a ficar muito feio, por quê? Em primeiro lugar, esse episódio aqui do Rio de Janeiro, só para a gente começar, a gente tem que primeiro desfazer duas confusões muito comuns. Em primeiro lugar, esses nomes aqui, eles não são necessariamente aliados do Bolsonaro. O que eles são é pessoas com a cabeça no lugar, né? O Ratinho Júnior, quem não lembra, né? Uma hora está a favor do Bolsonaro, outra hora está contra. Uma hora está a favor, outra hora está contra.
E aí você vê o que é que está acontecendo. O Zema, ele quer construir a carreira dele. É lógico que ele não concorreu nas últimas eleições. Por quê? Porque ele sabia que ele não ia nem ganhar uma coisa nem outra. Ele preferiu continuar ali como governador de Minas Gerais e seguir a carreira dele. A carreira do Zema é uma carreira de combate ao PT e eu falo isso sem nenhuma paixão, sem nenhuma emoção. Simplesmente narrando o fato do jeito que ele é. E os demais prefeitos, Jorginho Melo, etc., ora estão com o Bolsonaro, ora estão contra, não sei o quê. Agora, dentro do espectro político, se alinha à direita? Sim, estão na direita, sim, sem nenhuma dúvida disso. Mas não estão deixando de comparecer ao evento e não sei o quê. Pô, minha agenda deu um conflito, cara, sabe o que é? Sabe, esse conflito de agenda tá igual quando um amigo chato te chama e você quer dar o fora no cara, né? O que você fala? Ó, vou combinar com alguém, eu vou te mandar uma mensagem no WhatsApp, você me liga nesse momento e fala pra mim, né? Você fala, não, olha, cara, tem uma urgência. Desculpa, eu preciso ir lá, não vou poder ir no compromisso com você, né? A verdade é que ninguém tá querendo aparecer na foto com o seu Luiz Inácio, tá? E ele tá sentindo isso. A gente falou aqui, a gente tem falado aqui desde o retorno desse programa que seria o momento de fragilidade, o inferno do Lula, agora de agosto em diante. Por quê? Porque a fatura do seu Moraes, a fatura das prisões de jornalistas, a fatura da perseguição aos adversários, a fatura do apoio às ditaduras, a fatura das viagens dele com a dona Janja que ele tem mandado para a conta que ele mandou para a gente pagar. Todas essas coisas iam pesar muito na hora da escolha das alianças para as eleições municipais. O nome do Lula não significa mais o Lula apoiou, então vai ter eleitor votando nele. Não, virou o contrário. Dias atrás a gente viu, né, quando veio quando teve a cobrança de imposto para quem faz compras até $50 pela internet, o pessoal na internet, no Twitter, que é muito forte, levantando a tag que chegou nos Trend Topics ali, desfazendo o L. E quem desfez o L não foi ninguém de direita, obviamente. Foi a turma da esquerda pró-Lula, né? O pessoal falou, Lula, você está descumprindo suas promessas, isso e aquilo. Enfim, a própria esquerda não está querendo o Lula perto, né? Então, esse negócio de, são aliados do Bolsonaro, a primeira coisa é que, a primeira coisa desse fato aqui, desse ocorrido, é que eles não saíram de perto do Lula porque eles são aliados do Bolsonaro. Eles saíram de perto do Lula porque eles não querem ficar sem votos quando em agosto do ano que vem, o TSE liberar o pleito das prefeituras. Em segundo lugar, que o Lula deu uma bronca no Cláudio Castro por causa da atuação da PM. O Lula, aquele teu Flávio Dino do lado dele, foi dar um passeio lá na Maré, falar com os truta, né? Não, eu acho que ficou bom pro Cláudio Castro, né? Ser inimigo do Lula nesse momento é bom para qualquer um, que não precisa ser de direita, não. O cara pode ser de centro, pode ser de esquerda mesmo. O cara falou, tô contra o Lula. Dias atrás a gente viu o próprio Geraldo Alckmin, né? Aquele boato que ele ia pular do barco. Eu não achei tão boato assim, porque onde tem fumaça tem fogo, né? Então desfazer essa confusão era a primeira coisa. O Cláudio Castro ficou mal para ele? Não ficou, cara. Não ficou. A atuação dele junto com a PM. Vai perguntar lá no corpo da PM lá o que eles estão achando do Lula. Eles vão falar, os soldados da PM vão falar para você o que eles acham do Lula. Não precisa eu falar, não. Né? Então, vamos seguir aqui, porque nós temos mais o que comentar. Nosso tempo hoje está um pouco curto, mas não dá para negar isso daqui, né? Agora, a próxima, essa daqui está dentro do mesmo contexto. Presta atenção, você que está no chat. Quero lembrar o pessoal, eu estou lendo e respondendo cada um dos comentários que vocês fazem abaixo do vídeo. Então não se esqueça, deixa ali teu comentário, fala o que você quiser, faz o teu pedido. Eu sempre estou lendo e estou respondendo, tá? Esses dias aqui a coisa já está se normalizando aqui para a gente bater esse papo. Esse tipo de notícia aqui, né, é o tipo de notícia que é verdade e, por ser verdade, ela é mais grave ainda. Lula está planejando vingança contra delegados da Lava Jato, diz site, né? Vamos lá. Vivemos tempos estranhos. O desabafo ao telefone é feito por um dos delegados da Polícia Federal que integraram a equipe de investigação da Operação Lava Jato. Ele se refere ao temor de que, após a correição extraordinária da Corregedoria Nacional de Justiça, né, do CNJ, o famoso órgão que, abaixo do STF, ele é que passa o pito em todos os juízes, né, no Tribunal Regional Federal, no TRF4,
e na 13ª Vara Federal de Curitiba, os policiais federais que atuaram na operação tenham entrado na mira do governo federal. Óbvio do óbvio, esse aí é o governo do amor, né? Bastante amor, né? Desde o ano passado, ex-integrantes da Lava Jato vêm sendo removidos para funções menores. Hoje, há um medo relacionado à abertura de investigações criminais e procedimentos administrativos contra eles, sob a justificativa de que cometeram abusos no passado. Aí diz aqui, né? Surgiram logo no início do atual governo primeiros indícios de que poderia haver represália, blá, 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 blá. A gente já sabe disso, a gente já tá careca de saber, né? Entendeu? 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 Careca de saber o que é que ia acontecer, né? Eu acho que a partir do momento que o corregedor do TSE passa no ouvido do Moraes e diz: missão dada, missão cumprida. A partir desse momento você não precisa ter medo de que mais nada de maluquice vai acontecer no Brasil. Por quê? Porque vai. Simples assim. Você passa a ter a certeza de que muita coisa errada vai acontecer. Por que eu digo isso? Porque o corregedor é o cara que está ali porque é para apontar os erros do juiz. Ele fala, olha, é a polícia da polícia, né? Corregedoria. Você tem a polícia militar e a corregedoria da PM. Aquela velha pergunta, quem vigia os vigilantes, né? Então, o sujeito está ali. Se o policial comete um erro, se o juiz comete um erro, você reclama na corregedoria. Aí o corregedor chega e diz que o juiz é que é o chefe dele, né? Porque se ele que é o corregedor diz que missão dada é missão cumprida, então quem está dando as missões é o próprio juiz. Ou seja, segurança jurídica zero. Se você abrir um processo, né? Eu briguei com você aí, ou você brigou comigo, abre um processo contra o Roveran e vai para a justiça, você já fica pensando, eu vou ter uma vantagem porque é de esquerda, né? Ou vai ter uma desvantagem porque é de direita, e a probabilidade disso acontecer, de você não ter justiça de verdade, de você não ver os próprios juízes respeitando a Constituição, respeitando os códices de leis, né? Código Penal, Código de Processo Penal, sobretudo, é infinitamente... É uma coisa que... Eu não tenho nenhum adjetivo para expressar a grandeza disso, né? Você vai chegar ali e falar, ó, eu tenho certeza que eu vou ser prejudicado aqui. Então essa situação que a gente vive hoje, a gente já sabia que isso daí tudo ia acontecer. O Lula teve a pachorra de dar uma entrevista depois que ascendeu ao poder, dizendo que ele queria fornicar o Moro. Quem lembra disso, né? Ele falou, eu queria, sabe, companheiro, eu queria dar uma fornicada com o Moro. Hoje a gente tá com visita aqui no estúdio, mas mas isso é verdade. Chegou lá, ele falou isso, tranquilo, e no dia seguinte o Moro, né, foi pego o pessoal do PCC que queria pegar o Moro. Então, eu não sou nenhum fã do Moro, mas justiça seja feita, né? Agora, por outro lado, né, você vê essas coisas acontecendo. Dias atrás o seu Lula foi mergulhar numa praia, mandou fechar a praia, né, para ninguém chegar lá perto dele, quer dizer, aí você fala, ué, esse não é o grande presidente, amado, né, que as urnas, que o TSE elegeu como o homem mais bonito, charmoso, bem dotado, né, do Brasil. Acho que tomou a mesma canjibrina que ele, né? Chegou lá, o Moraes estava mamadinho e falou, não, o povo escolheu Lula, quem for contra vai preso. Tá aí. Mas quem que é o povo? O povo do TSE aqui. O juiz, o colegiado do TSE. Desculpa. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, esse tipo de situação, ela é duplamente ruim, porque se um presidente está planejando vingança, né, você já está vendo que é o seguinte, na época do Bolsonaro, os delegados da Polícia Federal estão dizendo que estão com medo. E quem que vem com eles? Vem o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Aí você fala o seguinte, imagina que fosse 4 anos atrás, 3 anos atrás, você ouvisse uma notícia dessa. Era capaz de entrar o globocóptero, né, aquele negócio no ar. Pam, 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 pam. Aí você vê, o que está acontecendo? Bolsonaro interferiu na Polícia Federal. O Randolfo Rodrigues estava correndo assim, sem camisa, chegando lá na mesa do Lira. Toma, Lira, impeachment nele agora.
aqui. Ué, mas Randolfo, você não é do Senado? Dane-se! Impeachment! E tinha jornalista da Folha soltando fogos e não sei o quê. Não, tá aqui, achamos, é interferência na Polícia Federal, não sei o que quer dizer. Olha a briga que foi quando o Bolsonaro indicou o delegado Ramagem, né, o homem da confiança dele, aparentemente, para ser diretor-geral da Polícia Federal. O escândalo que foi feito e o seu Moraes disse não. Agora você vê uma matéria como essa, de mais do que um veículo falando, e você vê que o escândalo na imprensa é zero. O que a imprensa virou? A imprensa, de forma geral, Folha de São Paulo, o Estado, Globo, sobretudo o Globo, né, que tá com o papá bem grosso. O mingau da Globo tá bem grossinho, né? Tá bem... Ninguém vai passar fome lá dentro. Pode lacrar à vontade, o povo que se dane, o importante é que o governo vai... O Globo podia mudar o nome para Právida, né, que era o jornal da União Soviética. Vai saber o que o que o imperador aí mandar, né? Eu acho até que o pessoal da Globo já podia sentar do lado das mesas lá do STF. Quando o Supremo for fazer despacho, já manda lá pro Alicâmara direto, né? O Alicâmara, o Moraes decidiu isso aqui. Fala bem, né? Não precisa nem fala bem, porque eles vão fazer isso de qualquer jeito. Então tá aí, né? Tá aí, fala bem ou apanha, né? Essa quer ver, ou vai preso. Tá aqui, inquérito das fake news. O Globo agora é o novo fake news da história. O que é fake news? É o que o Moraes não gosta, é o que o Barroso não gosta, é o que o Fachin não gosta, que a Carmen Lúcia não gosta, que o Toffoli, sobretudo, não gosta, né? A gente precisa falar sobre isso em breve. Em breve a gente vai soltar um documentário aqui, contando a história do inquérito das fake news, e você vai entender o que é que aconteceu, né? Parece que é a história que meio que nunca foi contada de verdade, né? Mas a gente tem aqui os documentos e a gente vai organizar isso para soltar. Agora, esse tipo de notícia simplesmente a narração de um acontecimento. É boa para a imagem do governo? Não. Ué, então o correto é que os jornais parem de falar, né? No caso a mídia independente, os jornalistas que não estão recebendo o papá do Lula, ou que eles continuem narrando para que as pessoas saibam, né? E de qualquer maneira, quem lê isso entende exatamente qual é o poder, qual é o amor às instituições. Eu acho que o que está faltando, na verdade, não é definir o amor pelas instituições, e sim entender o que é que significa instituições para cada um, né? O que eu estou entendendo é que na cabeça do seu Lula, se você mudar a placa do Supremo Tribunal Federal, né, ou de diretoria da Polícia Federal para Instituto Lula, pronto. Isso não é de hoje. Isso não é de hoje, tá? Há muito tempo atrás, quando estava na época das delações da Lava Jato, teve um grampo do Lula, dele falando do Rodrigo Janot, que era o PGR na época, era o Procurador-Geral da República na época. Ele lá na gravação falando, o Janot não vai me agradecer por ele ter virado Procurador-Geral da República. Essa é a gratidão dele, tá me denunciando. Como se o PGR tivesse obrigação de atender às vontades do ditador. Como se o PGR fosse um cargo que fosse lacaio dele. Então não é isso que acontece, né? Quantas denúncias nós vimos aí, o Aras, a Lindora, o Humberto Jacques, todo esse pessoal da PGR de agora pegando contra o presidente Bolsonaro e virando muitas vezes briga no Supremo, etc. Não, a PGR mandou fazer busca e apreensão, né? Então, enfim, né? A gente viu isso de tudo acontecendo, não é novidade para ninguém. Agora, no governo Lula, fica com essa tanta sensação quanto a verdadeira insegurança. Você não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, né? Agora, continuando, a grande preocupação do governo, se é que se pode chamar de governo, é esta aqui, né? É esta aqui. Olha lá que legal, né? PT cria estúdio para atacar direita conservadora nas redes. Eu só vou falar uma coisa. Antes de começar a ler esse negócio aqui, que é bem curto, eu já vou falar um bagulho louco aqui. Não sabe brincar, não desce pro play. Depois vai chorar. Depois vai chamar os Sleep Giants lá. Cara, eles são muito maus. Essa direita é muito má. Eles me zoam, cara. Eles ficam rindo de mim. Fazem memes, cara. Desse jeito, né? Aí vai reclamar, não sabe brincar, não desce pro play.
Eu lembro uma vez que eu estava na redação do Terça Livre, a gente estava lá à noite, assim, na sexta-feira à noite, e aí o pessoal tava naquela de bater no Alan dos Santos, bater no Alan dos Santos, bater a matéria no Globo, matéria na Folha, matéria no Estado. E a gente sentava naquela mesa e dava risada, né? A gente lia aquelas coisas, aqueles shows de stand-up que eles chamavam de matéria, né? E teve um dia que eu não lembro se foi a Miriam Leitão, se foi quem que foi que ficou no Twitter narrando o que o Alan tava falando no boletim. Não, agora ele disse isso, agora ele disse aquilo. A gente pegou o Twitter dela, olhou assim e riu no ar, né? Falou, ela tá aqui noticiando que nós, a Globo tá fazendo, a Globo na Folha tá fazendo um curso de jornalismo aqui no Terça Livre ao vivo. E ficam putos, ficam bravos, ficam loucos. Aí o PT vai fazer isso aqui, olha, o PT não vai conseguir, explico por que o PT não vai conseguir. Bicho, desiste, tô falando sério, desiste mesmo, pede pra sair. Vocês não entendem o povo. Você não entra na padaria, você não pega o trem, você não pega ônibus. Você não para no ponto de ônibus e conversa com o pessoal que está ali. Você não consegue andar numa praça, você não consegue ir na fila do supermercado. Você não conversa com as pessoas. Vocês conversam entre militantes. Vocês conversam entre vocês. É o clube do Luluzinho, o clube do Bolinha Vermelha ali, sabe? Todo mundo dizendo... E sabe aquele filme da Múmia? Aquele chama Imhotep, Imhotep, Imhotep. Ali só a diferença. Fica assim, ó. Imhotep, Imhotep. É a mesma coisa. Ou fala que o PT é bom, ou tá expulso do clube. O mundo real não é esse. O mundo real não é esse. O mundo... Petista é um bagulho chato. As pessoas não querem. O cara começa, não sei o que, tá pensando que alguém vai brigar? Não vai. O cara começa... Não, companheiro, a luta continua. O PT é o maior. O Lula é legal. Fala, tá bom. Senta lá, Cláudia. É assim que funciona. É assim que funciona. As pessoas não querem perto. Fala assim, vai ter uma festa, vamos chamar todos os amigos. Não chama petista. O cara chega no churrasco, todo mundo falando de futebol, ele quer falar do Lula. Todo mundo, as mulheres na cozinha, falando de alguma coisa que é assunto delas, sei lá, do Big Brother, de qualquer coisa que eu esteja falando ali. Chega a petista, quer falar das minorias e que o Lula, que não sei o quê, e que o Lula é maravilhoso, que tem que dar um abraço nele. E o pessoal fala, cara, não é esse o assunto, não me leva a mal. Vocês são chatos. Vocês são chatos. Aí vai criar aquelas redes sociais, pastelão. Nossa, o Lula é o bom, o Lula é o melhor. Não funciona. Nunca vocês vão conseguir. Vocês fracassaram. Acho que vocês têm fracassado nisso desde que a internet surgiu, né? Que a ARPANET depois virou internet. Vocês fracassaram desde sempre. Vocês são horríveis. É sério. Bom, olha, vamos dar uma olhadinha rápida aqui nessa matéria, porque eu tive que falar isso daqui porque foi gostoso falar, essa é a verdade. Olha, vamos falar aqui, ó. Fundação Perseu Abram, braço acadêmico. Só se for academia de fazer polichinelo. Braço acadêmico do PT vai inaugurar em breve um novo estúdio em São Paulo. Alberto Cantalice, membro do Diretório Nacional do PT, disse ao Estadão que a ideia é ampliar a presença nas redes, campo bastante ocupado por bolsonaristas. Pessoal, para começar, sabe onde vocês já perderam? Vocês precisam contratar gente para falar bem de vocês. Entendeu isso? Ó, fala bem de mim que eu tô pagando. E vai competir com o fenômeno político, sociopolítico chamado bolsonarismo. O que é? O pessoal que acredita no Bolsonaro. E o pior de tudo é que é o seguinte, eu li algumas pesquisas, né? Deixa eu só terminar essa matéria rapidinho que eu vou comentar isso daqui, ó. Aspas para o doidão. Sem potencializar nossas estruturas, não teremos como fazer frente aos avanços da extrema-direita. Que extrema-direita? A gente aceita o debate, são vocês que saem correndo. Extremismo, novo extremismo. Eles curtem a democracia nos moldes gregos e a nossa democracia, assim, nós fala e você escala. E tem mais, se for contra a gente, se insistir, se der risada, se fizer piada, se comentar, se analisar, se criticar, aí o Moraes manda prender. Viva a democracia! E ainda tem a moral de chamar de extrema. Extremista é quem não aceita o outro lado. Vocês são os extrema leva-pau, entendeu? É o famoso
Ô, bicho, vocês são burros, mas tudo bem, não tem problema. Tem que pagar a gente para falar bem e ainda chama o outro de extremista. Isso é louco, né? Assim como fazia Jair Bolsonaro durante seu período da presidência, Lula também decidiu ingressar no universo das lives, mas ainda corre bem atrás do presidente. O Lula flopou! Sabe o que é flopou? Sabe o que é flopou? Flopou. Leia meus lábios. Flopou. Ele fez a festa e ninguém foi. Um fracasso. Olha, é entre os maiores fracassos. Acho que se você perguntar qual a nova propaganda do Tang, todo mundo sabe. E se você perguntar o que o Lula falou, ninguém sabe. O Lula está conseguindo assim uma proeza que é fazer o Brasil voltar a se interessar por futebol de várzea. Se tiver, ó, o futebol feminino, que é o recordista de não audiência, tá ganhando do Lula. Então, isso tudo que eu tô falando, presta atenção. Isso que eu tô falando são sinais socioculturais relevantíssimos para calcular a questão eleitoral das próximas eleições. Vocês estão achando que o eleitor, o munícipe, o cidadão que está ali, vai ficar batendo palminha e falando, ah, não, tá tudo bem. Cara, o cidadão que está ali é o mesmo cara que vai para as urnas. É o mesmo cara que vai para as urnas. Presta atenção no que o Roferan está falando e me cobra. Sempre eu falo isso e sempre dá certo, né? A gente aqui não erra a análise porque faz a coisa, às vezes com bom humor, às vezes estourado, mas o que a gente faz aqui é sério, né? A gente fala uma coisa que são coisas que são inegáveis. Agora, tem uma aqui também que hoje vai ter uma lambada pro seu Bolsonaro, porque a gente precisa falar o remédio amargo é o que cura, e eu tô só no mentiolate aqui. Mentiolate é a moda antiga, né? Então tá aí, ó. Olha, Bolsonaro disse que não precisa esperar pela justiça. Aspas. Já deixo autorizado quebras de sigilo fiscal e bancário, tá ok? Acho que eu não imito bem o Bolsonaro. Mas tá aqui, ó, já deixo autorizado quebras de sigilo fiscal e bancário, né? A defesa do ex-presidente Bolsonaro declarou nesta sexta-feira 11, né, no caso na sexta-feira passada, que ele jamais se apropriou ou desviou bens políticos, bens públicos. Em nota à imprensa, os advogados também afirmaram que Bolsonaro vai colocar seu sigilo bancário à justiça. Muito bem, está fazendo certo. Pouco antes da divulgação da nota, veículos de imprensa afirmaram que a PF pedirá à justiça a quebra de sigilo bancário e telefônico do ex-presidente. A manifestação da defesa foi motivada pela deflagração da Operação Lucas 12.2, que apura o suposto financiamento de uma organização criminosa para desviar e vender presentes de autoridades estrangeiras durante o governo Bolsonaro. Muito bem, então tá ali, né? O pessoal está fazendo uma pesca probatória, né? É muito simples e é tão simples quanto verdadeiro, né? Vamos pegar o telefone do Bolsonaro. Vamos ver se ele mandou nudes para alguém. Vamos ver se ele falou alguma coisa que a gente não gostou, se ele errou a crase. Alguma coisa a gente tem que pegar de erro dele, seja para falar mal, seja para levar para tentar incriminar ele. Por quê? Porque as próximas eleições vêm vindo aí. Ah, o cara está inelegível. É, ele está inelegível. Mas diferente do Lula, se o Bolsonaro disser assim, apoia o fulano de tal, o cara está eleito. O cara está eleito. Credibilidade não se compra. Não adianta o PT chegar lá na Fundação Perseu Abramo, encher os caras de dinheiro, falar, fala bem de mim que nós temos um estúdio aqui para ampliar a presença do PT nas redes. O que vai acontecer é que as redes vão ficar mais chatas. Só isso. Né? Não adianta, credibilidade você não compra com publicidade, ainda mais com marketing barato, que é o que eles sabem fazer, aquelas propagandinhas pastelão chata, parece aquelas propagandas do Boticário, né? Que, nossa, vem com a lacração, tentando te reeducar. Tem uma propaganda esses dias que eu ia pegar para comentar, do Chivas Regal, tudo que eu entro na internet agora aparece Chivas Regal, eu não sou bebum. Eu não bebo, né? Aí vem aquele negócio lá, não, agora nós fazemos do nosso jeito. Eu vou botar essa propaganda para comentar depois. O cara diz assim, é uma propaganda claramente de esquerda, né? E o sujeito, tá todo mundo vestido com aquelas roupas que parece que saiu de um clipe da Anitta. Aí diz assim, esqueça o jeito passado. O negócio agora é fazer... Agora nós fazemos nossas próprias regras. Aí em seguida o cara fala... Em seguida o cara vira e fala assim... Nunca foi sorte, sempre foi corre.
Ué, se nunca foi sorte, sempre foi corre, é porque é mérito. Se é mérito, é meritocracia. Se é meritocracia, tem propriedade privada. Se tem propriedade privada, você é conservador, você não é comunista. Se veste igual um comunista e defende princípios conservadores. É uma demonstração de imbecilidade. Tem uma outra empresa também, eu não lembro o nome dela, se é Crefisa, o que é que a propaganda dela fala assim, empréstimo com C. Aí você fala, hã? Empréstimo com C. Não, empréstimo não é com C. Aí fica pior, fala com C de qualidade. Mas qualidade também não tem C. Então, quer dizer, esse pessoal todo, eles são chatos, né? São chatos demais. É uma coisa, eu estou comentando aqui, estou fazendo troça, mas é real. Né? É real, você olha, o negócio deles é muito chato. Eles vêm ali tentando te reeducar, dizendo que você é ruim e te esculachando e tal, que o povo deles é que é bom, e ninguém quer andar com eles, ninguém. Eles são não são nem o patinho feio, sabe? São uma coisa que não tem nem nome para dar. Né? Agora, aí vai lá, fazer pescaria probatória. Dá o celular aí, Bolsonaro, vamos dar para PF aí. PF, tenta ver se ele falou alguma coisa errada, vasculha todas as conversas dele, quebra o sigilo, vamos ver se ele transferiu pelo menos R$1 errado, cara. Eu preciso prender o Bolsonaro. Aí foi o Felipe Neto, né? Ele foi lá esses dias no Twitter dele e falou, a casa caiu, Bolsonaro. Pô, a casa caiu porque o cara mesmo chegou lá e falou, abre minha conta aí, vê aí. Agora, será que os ministros do seu Lula topariam fazer isso? Será que a chamada base aliada toparia fazer isso? Né? Tem uma discussão, inclusive, com relação ao cara que o Lula botou na Petrobras, o Prats, que é o grande aliado dele de muito tempo, dizendo assim, né, que o Prats deveria ser demitido imediatamente da diretoria da Petrobras porque a marca está perdendo valor por causa das decisões dele. A Petrobras está perdendo valor de mercado. Isso foi o Hélio Beltrão, se eu não me engano, que falou isso esses dias no Twitter. Depois eu recupero e trago. Agora, que vão tentar prender o Bolsonaro de qualquer maneira para tentar acabar com a reputação dele, vão. Só que eu acho que o Bolsonaro apanhou muito durante 4 anos e aprendeu a lidar com esse tipo de coisa. Isso daí ele tira de letra. Agora, se o Bolsonaro também não abrir o olho, vão meter ele na cadeia de graça, não duvide disso, tá? Não duvide disso porque o espírito do petista é o espírito que não aceita concorrência. Vai conversar com o pessoal da esquerda, e o que eu estou falando procede, tá? Vai conversar com o pessoal da esquerda, ver se o Lula não puxou o tapete de todo mundo que podia subir e acender, que a estrela deles poderia em algum momento brilhar. Né? Não, a única estrela que vai brilhar, companheiro, é a minha. Eu tô com a testa brilhando, mas não é esse brilho que eu tô falando, que isso é da canjibrina. Bom, brincadeiras à parte, vamos lá, né? Agora falando sério, né? O Bolsonaro precisa acordar, abrir o olho, né? E essa situação ela é muito delicada porque chega um momento em que não basta, né, você ter o TSE do seu lado, não basta o Xandão ali, né? Para dizer, não, a eleição foi limpa. Pra caramba, prende quem fala o contrário. Quem fala o contrário é fake news e eu sou democrático. Prendam-no. Não basta isso, né? Tem que eliminar a concorrência, né? Isso daqui provavelmente vai acontecer. Mais um indício disso é esse movimento que está se criando. Dentro desse momento de fragilidade, sim, tá? Isso daqui é outro indício forte de que o Roveran está falando uma coisa quente para você que está aí acompanhando. Presta atenção nisso daqui, ó. Essa daqui é uma daquelas que sim, né? Ministérios do Centrão criam bomba relógio para Lula na sucessão de Lira. Está acabando os 2 anos de mandato do Arthur Lira na Câmara dos Deputados, na mesa diretora, como presidente da Câmara. Entrou como aliado do Bolsonaro, virou um negociador do Centrão. Acabou sentado no colo do Renan, como a gente falou aqui, que ia acontecer se ele não entendesse que no governo brasileiro, dentro do Estado brasileiro, estava havendo 2 disputas concorrentes. Uma eram as negociações do Centrão e outra era o esquema comunista. Ele não quis abrir o olho, ele preferiu continuar, não, vamos negociar aqui emendas parlamentares, isso e aquilo, e cantando Raul Seixas, né? A solução é alugar o Brasil, né? Nós não vamos pagar nada e, quer dizer,
E ó, entrou de gaiato no navio, entrou por engano, entrou pelo cano. Né? Então tá aqui, ó. Os ministérios estão criando uma bomba relógio para o Lula na sucessão do Lira. Quer dizer, em primeiro lugar, o Lira já está descartado como problema para o seu Lula. A futura entrada de mais partidos do Centrão na esplanada aumenta a lista de possíveis candidatos para o governo apoiar na sucessão de Lira na presidência da Câmara. Republicanos, União Brasil, MDB, PSD e até o PSB já têm nomes para concorrer ao comando da casa. E começam o cortejo ainda informal no Palácio do Planalto. Quer dizer, já estão batendo na porta do Lula e falando, Lula, o Lira vai sair, bota o nome nosso na presidência da Câmara. Né? E o Lula sabe que botar o nome errado na presidência da Câmara significa impeachment. Porque o presidente da Câmara é o cara que fica na mesa diretora, que tem os pedidos de impeachment na mão dele, que é o cara que vai decidir se o impeachment vai ser votado ou se ele não vai ser votado. Né? Então tá aqui. Né? Vamos lembrar que os partidos estão sendo falados aqui. Republicanos, Igreja Universal, sempre negocia. União Brasil, dividido. Começou com um partido de direita, né? Era a fusão do DEM com o PSL, e depois virou um partido de negócios. MDB, histórico partido de negócios. União Brasil, ele olha para o MDB, né? e fala assim, você sou eu amanhã. PSD, legenda do Kassab. Centrão mais para a esquerda, né? E o PSB é esquerda mesmo. O PSB é aquela esquerda mais tímida, né? Eu não saio para treta, eu fico aqui na minha. É igual o PPS. Lula negocia a indicação de nomes do Republicanos e do PP. No Republicanos acho que não vai vingar, porque os evangélicos não vão tolerar muita brincadeira com o Lula. Do Republicanos e do PP, partido de Lira para comandar pastas no governo em troca de apoio no Congresso. Lula ficará no comando da Câmara até o fim de 2020. Lira ficará no comando da Câmara até o fim de 2024, até o fim do ano que vem. Ele tem 1 ano e meio pela frente e é ano de eleição. Quer dizer, o Lula vai ter um problema com o Lira ali, bem sério ainda. Em fevereiro do ano seguinte, uma eleição decidirá quem sucede o deputado alagoano. Embora falte mais de 1 ano para a disputa, as campanhas informais, quer dizer, por trás das cortinas, nos bastidores, né, já começaram nos corredores da Câmara. As conversas tiveram início com o embarque, ainda não oficializado, de outras siglas do Centrão. Os acenos para conseguir apoio do Poder Executivo também. Bom, na verdade, isso daqui sempre acontece. Essa matéria aqui, ela é boa para você pensar o que está acontecendo, porque está falando desse momento, mas isso aqui, para quem conhece política, sabe que é o dia a dia da Câmara é negociação. Né? O deputado ele recebe o seu voto para defender uma pauta sua, uma agenda que ele prometeu. Ah, vou defender o direito dos animais, vou defender o direito dos velhinhos, vou defender o direito das crianças, vou defender isso e aquilo, vou lutar pelo aumento do salário da PM. Na hora que entra lá dentro, a conversa muda. Na hora que entra lá dentro, ele vê emendas parlamentares jorrando como mel. Né? Aí ele fala assim, quero. Tá, eu dou. Ele fala isso. O bicho se prostitui feio. E não é um, não é outro, não. É a imensa maioria que faz isto. Tá? Olha o pessoal que você votou, entra no site da Câmara, vê as doações de campanha. Você vai ver quem foi que patrocinou o cara lá. Porque quem patrocinou o cara, geralmente, tem interesse da permanência dele lá dentro. Por quê? Porque vai trabalhar para quem pagou o papá dele. É simples assim. Agora, deputado e senador é saco sem fundo. Eles vê emenda parlamentar, vê cargo em estatal, eles veem toda espécie de benesse que ele possa, toda espécie de benefício que eles possam obter. Pô, emprega meu parente, faz isso e aquilo, até funcionário fantasma, né? Ou a famosa, eu esqueci o nome, quando o cara bota o outro para ganhar o salário, o cara devolve o salário para ele. Tem o nome para isso aqui, eu esqueci o nome agora. De qualquer maneira, todo esse tipo de coisa interessa para esse pessoal do Congresso.
e é saco sem fundo. Eles não têm limite. Se você dá 1, eles querem 2. Se você dá 2, quer 4 dá 8. Dá 8, quer 16, 16, 32. E não para. Se der a mão, ele quer o pé. Der o pé, ele quer o fígado. Não tem limite para essa turma. Tá certo? E o Lula entrou, começou errado o governo, né? Eu comentei isso aqui. O Lula começou errado o governo. Quando ele chegou, ele falou, festa do caqui, venham todos, 10 mil cargos comissionados, agora vai, agora o Brasil, tô distribuindo. Ele se sentiu o Silvio Santos no Topa Tudo, né? Quem quer dinheiro, aviãozinho da emenda parlamentar para a caravana de Alagoas? Toma aí, galera do PP, toma aí, galera do PSD, toma aí, galera de cowboy, sei lá. Enfim, o que importa é que o cara chegou distribuindo, e nessa que ele chegou distribuindo, o pessoal falou, opa, de onde esse daí veio tem muito mais. E começaram, eles não, olha, dá uma olhada na quantidade de emendas parlamentares, no montante que o seu Lula já liberou para o Congresso só nesses primeiros 8 meses de gestão. E vocês vão entender o que é que eu estou falando aqui, tá bom? Pessoal, é o seguinte, hoje o comentário foi um pouco mais rápido, pouca coisa, não muito, né? Porque a gente precisa aqui resolver algumas coisas no nosso estúdio. Mas muito obrigado, você que assistiu a gente até aqui. Deixa o seu comentário aí, #bunker. Ou pede também, você fala assim, coloca lá uma hashtag comentário para eu saber que você quer esse assunto, que você quer algum assunto específico seu. Coloca lá hashtag comentário e digita o assunto que você quer que eu comente aqui, que eu vou buscar a notícia, vou buscar a informação, vou trazer e vou fazer o comentário. Agora, desse ponto em diante, a briga vai ficar muito boa, a briga começa a ficar muito feia, o bagulho começa a ficar louco mesmo. Por quê? Porque começa a grande corrida para o pleito de 2024. E não vai sobrar pedra sobre pedra, por quê? O Brasil está mais parecido hoje com a época das capitanias hereditárias, né? Você tem pedaços do Brasil e donos desses pedaços do Brasil. Você não vai poder, por exemplo, chegar dentro de Você não vai poder, por exemplo, chegar lá para um Renan, que é praticamente o dono de Alagoas, e falar para ele, Renan, apoia o Lula. Ele vai falar, mas aí eu perco Alagoas. Quer dizer, eu perco eu perco a fonte, né? O meu pote de ouro no fim do arco-íris eu vou perder. Eu falei, não, mas você vai apoiar o Lula, e o Lula vai sorrir para você. Eu falei, não, azar do Lula, fico com o meu pote de ouro aqui, né? Então, eu tô dizendo todo mundo, chega lá no norte, lá fala para a família do Jader Barbalho, lá fala assim, apoia o Lula aqui. Ele falou, pô, eu tenho que decidir, o Pará ou o Lula? Eu vou ficar com o Pará e o Lula que se dane, né? Então, esse tipo de problema, que o Lula ele não tem muitos aliados ideológicos, ele tem aliados dinheirológicos, né? Essa que é a real. E a gente vai comentar e vai trazer essa visão aqui para você que está do outro lado. A gente está falando pisando em terra firme, tá bom? Um beijo no seu coração, que Deus abençoe cada um de vocês. Você que está do outro lado, muito obrigado. Recomendo aí as orações, orem por mim, por esse estúdio, orem pelo Roveran. Estou pedindo sim, é necessário. Tem muita gente nesse momento que está sofrendo, que precisa do seu apoio, precisa da sua palavra de conforto, precisa da sua oração. Tem gente fora do Brasil sendo perseguido lá. A gente está vendo o caso do Alan dos Santos, do Oswaldo Eustáquio, da Bárbara do Teatro Alizei, que não está fora do Brasil, mas está sofrendo. Um beijo para a Bárbara. Entre muitos outros nomes que se eu fosse falar um por um, ia ficar uma lista imensa e eu passar a tarde inteira. Então é isso aí, pessoal. Beijo no seu coração, Deus te abençoe. Aqui a gente não faz nada sem Deus, agradece sempre primeiro a Deus. E a gente vai ficando por aqui. Amanhã tem mais Boletim da Tarde, às 4h30, né? Vamos estar aqui de novo comentando. Beijão, fui!